Olá, tudo bem? Bom, 5 anos depois, a Lava Jato começa a ser julgada. E há sinais de que este julgamento é para valer. A Polícia Federal suspendeu por 8 dias um delegado, Maurício Moscardi, que é um exemplo de como um agente público não deve atuar. Ele trabalhava lá na Superintendência do Paraná, e ele foi o responsável pela sindicância que abafou um caso de abuso denunciado no início da Lava Jato, que foi a instalação de escuta clandestina na cela de presos. Quem fez a denúncia na época foi o Alberto Youssef, e a sindicância ela foi abafada, ou ela abafou o fato. O delegado Maurício Moscardi foi punido agora porque ele trabalhou mal, porque ele não fez diligências óbvias para identificar a autoria. E a sindicância teve uma conclusão que é mentirosa, a de que a escuta teria sido instalada na época em que o Fernandinho Beiramar esteve naquela cela algum tempo antes. Bom, mas esse Maurício Moscardi, que foi apresentado como ícone da Lava Jato, deu entrevista até para a revista Veja, está longe de ser o único que precisa prestar contas do seu mau trabalho na frente lá da Polícia Federal, ou o seu mau trabalho na Polícia Federal. Veja o que ele disse numa sindicância que foi para apurar esse malfeito, que essa sindicância foi revista, foi refeita, porque houve outros malfeitos ali na Superintendência da Polícia Federal, outras escutas ilegais. E veja o que ele disse num depoimento nessa sindicância, em uma dessas sindicâncias, sobre a atuação do juiz Sérgio Moro. Veja que absurdo. O juiz Sérgio Moro, ele acompanhava a evolução da sindicância. Sindicância é algo interno da Polícia Federal, que está no âmbito administrativo. No entanto, o juiz Sérgio Moro quis ter acesso a essa investigação. Uma investigação que, frise-se, emitiu uma conclusão mentirosa de que não havia escuta na cela do Alberto Youssef. Essa sindicância com o Dr. Oswaldo, o que eu fiz foi, após terminar a sindicância, eu peguei o relatório e encaminhei para a corregedora por e-mail, e falando que tinha uma ressalva do Dr. Moro, que antes de qualquer coisa que fosse encaminhado para ele dar uma olhada, e para o controle externo do Ministério Público Federal. Eu acho que o controle externo ela fez até por ela mesma, para dar mais legitimidade. Isso antes da corregedoria decidir por arquivamento ou instalação de uma outra coisa? Foi exatamente isso. Eu acho que ela encaminhou antes de qualquer tipo de avaliação da própria corregedoria. Eu tenho quase certeza, você tem que dar uma questão que logo em seguida, que houve, acho que a manifestação do MPF e do Dr. Moro. O Dr. Moro, eu lembro só que teve uma manifestação por e-mail, que eu recebi esse e-mail dele, encaminhado, acho que pela corregedora mesmo. Que ele teve acesso à sindicância, ele se manifestava... Ele falou que, salvo engano, ele disse que acreditava que aquilo era o suficiente. Quem instalou a escuta na cela do Alberto Youssef foi o agente Dalmei Verlanger. O Dalmei Verlanger, e o Dalmei confirmou isso num depoimento ao juiz Sérgio Moro. E o Dalmei, ele contou mais. Isso depois desse depoimento ao juiz Sérgio Moro, ele contou que outra escuta clandestina foi instalada na Polícia Federal. Escuta clandestina, que era para investigar, bisbilhotar os próprios delegados. Entre eles, o delegado Romildo, que era considerado um dissidente, porque não estava engajado naquele trabalho da Lava Jato, que visava, no fundo, era desestabilizar a democracia no Brasil, era derrubar a Dilma Rousseff. Então, o Rivaldo, o objetivo era fiscalizá-lo, bisbilhotá-lo, obter alguma conversa comprometedora sem ordem judicial. E ele acabou descobrindo que havia essa escuta. O próprio Dalmei, que também instalou essa escuta, o procurou e contou
Como eu encontrei? No dia que aconteceu os fatos, eu fui procurado pelo APF Dalmei. APF Dalmei. Exato. Logo depois da tarde, em torno de 3 horas, ele me procurou, informou que havia tido uma conversa com a delegada Daniele. Daniele, chefe do NIP. E deixou demonstrar que a escuta que havia sido instalada na delegacia fazendária não havia autorização judicial. Ele me falou, eu sou apenas demandado para executar a instalação de escuta. Eu não questiono se há decisão judicial ou se não há decisão judicial. E ele apenas executa. Então, como havia aquela questão que acabava de ocorrer da cela do Youssef, ele ficou na dúvida e conversou com ela, e ela deixou demonstrar que a escuta ali não havia também autorização judicial. Bom, e por trás dessa escuta, ou dando a ordem para esta escuta, para que a escuta fosse instalada, estava uma delegada chamada Daniele, que era chefe do núcleo de inteligência. E quem é a Daniele? Daniela é casada com o Igor Romário de Paula. Bom, o Igor, já se sabe que o Igor fazia campanha até na rede contra a Dilma, contra o PT, e é um homem de confiança do juiz Sérgio Moro. E foi a Daniele que mandou instalar, a própria Daniele, a própria delegada, ela mandou instalar essa escuta clandestina e ela admitiu, até porque ela não tinha outra saída, já que ela tinha sido gravada pelo próprio Dalmei. Quando o Dalmei percebeu o que estava acontecendo e viu que o ambiente ali na Polícia Federal estava comprometido, ele então decidiu contar o que sabia e também, para se precaver, fez algumas gravações e gravou a Daniele reconhecendo, admitindo que ela tinha dado a ordem para que a escuta clandestina fosse instalada. Bom, indo agora especificamente aos fatos em torno do dia 13/5, do encontro do equipamento. Em relação a esse equipamento que foi encontrado na escada do segundo andar, a senhora efetivamente determinou ao APF Dalmei que fizesse essa instalação naquele local? Sim. E havia alguma determinação judicial para essa instalação? Tinha, enfim, algum procedimento em andamento? Não. Qual a circunstância dessa instalação? Determinação judicial ainda não. E o Igor, como se sabe, nós já te contamos aqui, é de extrema confiança do juiz Sérgio Moro. Ele está nesta operação que resultou na Lava Jato há bastante tempo. Fazia bastante tempo, antes do início daquela fase, ou antes do início da operação com o nome de Lava Jato. Ele já fazia investigação de empresários, escutas, muito ligado ao Sérgio Moro, tanto que foi para a Polícia Federal e hoje ocupa lá um cargo na cúpula da Polícia Federal. A própria esposa dele, a Daniele, também está hoje numa sessão lá, antiterrorismo, também lá em Brasília, também não foi punida, também está ascendente ali na Polícia Federal. Mas o importante agora é saber por que o Igor tinha tanto interesse em conduzir a investigação de um colega, que era a investigação sobre os dissidentes da Polícia Federal. Havia ali policiais federais que não concordavam com o que estava acontecendo. Achavam que era abuso atrás de abuso, e objetivamente não estava combatendo a corrupção, estava empoderando determinados grupos. E o Igor era a pessoa que manipulava, dava todos os comandos, segundo você pode verificar pelos próprios depoimentos, para que os comandos para que as investigações fossem conduzidas com determinado resultado, e também para enquadrar, emparedar, amedrontar policiais federais que não estavam ali engajados na polícia, naquele trabalho ali da Lava Jato. Um desses delegados era o Mário Fanton. O Mário Fanton foi escolhido por eles, pelo próprio Igor, pela esposa, Daniele, para que conduzisse uma investigação que era para apurar quem eram os dissidentes da Polícia Federal. Na realidade, nesse caso, acho que tem que fazer um histórico do que aconteceu. Já no final do ano passado, nós recebemos uma informação, aliás,
de algumas fontes de que estaria havendo alguma manobra de advogados, de investigados na Operação Lava Jato, junto a servidores da Polícia Federal, para tentar obter informações que pudessem de alguma forma macular a operação, né? Isso se referindo tanto à situação pessoal de investigadores, conduta deles na condução, quanto a procedimentos na própria investigação. E a gente ficou nisso, aguardando a chegada de uma equipe que pudesse conduzir a investigação e a obtenção de mais dados, né? Então, inicialmente tinha sido designado o Dr. Sérgio Stinglin, que é o chefe de Paranaguá. Ele veio em missão para cá para pegar alguns outros procedimentos, acho que tem alguns também que já vieram para Coaim, mas para conduzir esses procedimentos e, entre eles, essa investigação. O Sérgio também analisou, entendeu que também ainda era pouco para justificar a instauração de um inquérito policial, e um pouquinho depois ele veio conversar com a gente, disse que não estava muito confortável de conduzir a investigação, porque ele queria vir removido para cá depois, né, e tinha receio porque ia envolver pessoal aqui da superintendência e tal. E aí nessa ocasião estava em missão aqui o delegado Fanton, estava em missão no GISE, ajudando o delegado Moscardi lá nos procedimentos dele, e surgiu essa ideia de repente designar o Fanton para conduzir essas investigações. E aí novamente, inicialmente ele também não tinha como instaurar o inquérito, a gente começou a analisar o que já tinha e tal, cogitando, né, o que podia ser feito para conseguir mais informações. Eles alegavam que havia uma tentativa que nunca aprovaram, nunca houve uma prova nesse sentido, de venda de dossiês sobre policiais federais para advogados para tentar melar a Lava Jato. O Mário Fanton começou a fazer essa investigação, a certa altura ele descobriu que era o contrário, que na verdade não havia nenhuma tentativa de venda de dossiê, de dissidentes tentando atrapalhar a Lava Jato, mas pelo contrário, era um direcionamento a partir daqueles que queriam que ele apontasse os dissidentes, que ele enquadrasse os dissidentes, mas ele percebeu que não, que o problema da Polícia Federal estava na próprio Igor Romário de Paula, a quem ele tinha que se reportar, o inquérito que ele estava conduzindo, e também da Daniele. Veja o que ele falou na sindicância, em que ele foi absolutamente inocentado. Eu tinha, na verdade, algumas restrições na condução da minha investigação. Havia um certo acordo velado, não é um acordo, uma imposição velada de que tudo que eu tinha que fazer, que tudo que eu fizesse no inquérito, eles tomavam ciência. Tanto é que teve um certo momento que eu pedi para juntar alguns documentos, que eram algumas planilhas, e algumas delas tinham alguns rabiscos do lado assim, que eram com a letra da Daniele. E eu pedi pro escrivão que ficava lá numa outra sala, eu falei assim, junta esses documentos para mim no inquérito e coloca no EPROC. Ele voltou para mim na minha sala e falou assim, Fanton, a Daniele mandou arrancar todas as folhas que estão com o manuscrito dela. Eu vi ela dentro do NIP, dentro da sala do NIP, já tinha ouvido, não sei se foi na sala do Igor, se foi ali em alguma sala do NIP ou na própria sala dela do NIP, o Igor e ela dizendo, não, precisamos interceptar o corredor por causa do Paulo Renato e do Rivaldo. Daí eu vi ela dentro da sala nessa sala que era ocupada por mim, pelo Zanotto e pelo Dalmei, ela dizendo, não, nós precisamos, Dalmei, colocar uma escuta no segundo andar, lá onde eles fumam, porque constantemente o Paulo Renato tem sido visto ali conversando com o Rivaldo, conversando com o delegado Júlio, e a gente precisa ouvir aquele local. Então foi uma iniciativa e uma ideia dela que foi trazida, e eu estava dentro do mesmo ambiente. E essas supostas conversas aí desses delegados mencionados, ela em algum momento ela mencionou contigo que isso seria utilizado dentro desse seu inquérito, ou não houve nenhuma menção nesse primeiro momento? Em momento algum seria utilizado dentro do meu inquérito, mas é óbvio que se tratavam como se a questão
a existência de um grupo dentro da superintendência interessado em formar um dossiê, isso daí é uma questão muito difusa, entendeu? Entendi. Então você pode achar que o porteiro da guarita faz parte do grupo, Claro. entendeu? Então qualquer coisa nesse sentido daí poderia ser utilizado dentro do meu inquérito. Mas ela não chegou a, nesse momento, discutir, conversar especificamente dizendo, olha, estamos fazendo esse teste. Jamais. Depois, tá. Jamais. Inclusive, E quando que, dentro desse contexto, quando e como você tomou conhecimento de que esse equipamento, ou se é que tomou conhecimento, né, óbvio, que esse equipamento tinha sido efetivamente instalado e estava operando, não estava? Em que contexto que foi? Em algum momento você tomou Tomei. conhecimento? então, eu vi ela pegar dentro dessa sala, numa fase de cogitação, falar para o Dalmei que precisava colocar uma escuta ali. Aqui eu tenho até um print do delegado Maurício Moscardi, na qual ele fala do interesse da administração, que o 02, que é o Dr. Walsh, teria visto o Rivaldo e o Paulo Renato conversando ali no corredor. Então daí aqui o Maurício Moscardi me orienta a não mais conversar com o Rivaldo, porque o Rivaldo é conhecido meu de academia que nós fizemos juntos em 2005. Então a administração estava preocupada com isso, entendeu? Então eles queriam, de uma certa forma, saber o que eles estavam tratando. E Isso está mencionado nessa comunicação, que eles efetivamente estariam interessados nessas conversas, nesse documento que você tem aí, nesse print? Não, fala. Tá. Só menciona que Fala para eu tomar cuidado. tá. Fala para eu tomar cuidado. Fala aqui, ó. Rivaldo e Paulo Renato estavam fofocando no corredor e foram vistos pelo número 2. Esse corredor é o corredor da Delefaz, onde fica o fodumódromo. Por quê? O delegado Rivaldo, ele ficava no corredor da ala esquerda de frente para a SR, que fica do lado da sala do Igor, que ele era chefe da DRE e substituto do Igor. Ele foi destituído da chefia da DRE e da substituição da DR-Cor e foi para o corredor da Delefaz, que era o oposto. E era no final do corredor da Delefaz que ficava esse local. E que, por coincidência, é o mesmo local que fica a sala do Dr. Washington. Sim, sabe? Lado, sei. Daquele lado lá. E ele teria visto. Daí o Dr. Washington, no mesmo dia que viu, já alertou todo mundo. Tá, mas só em relação às conversas. Isso não tem... Então daí surgiu o interesse. Falou assim, não, poxa vida, o Rivaldo tá lá, o Rivaldo saiu daqui e agora tá lá, conversando constantemente com o Paulo Renato. Bom, as coisas começaram a mudar quando o Dr. Fanton descobriu que a sindicância do Maurício Moscardi sobre aquele grampo, o anterior, na cela do Alberto Youssef, não tinha sido bem conduzida, ela tinha sido manipulada. E ele descobriu isso num depoimento da doleira Nelma Kodama, porque ela identificou que havia ali na sala da sindicância, no momento em que o Maurício Moscardi, o delegado Maurício Moscardi, tomava o depoimento dela, havia uma outra pessoa que era uma pessoa que seria ligada tanto a Daniele quanto ao Igor Romário de Paula. Foi aí que o Fanton acendeu a luz amarela e ele então mudou o curso da investigação e a relação dele com o Igor e com a Daniele se tornou muito difícil até que ele acabou afastado do inquérito. Observe que nesse depoimento tem um detalhe que até hoje não foi revelado. O detalhe de que a doleira Nelma Kodama ela teria tido envolvimento amoroso com um policial, que é um policial que acabou se suicidando. Não está muito claro isso no depoimento da Daniela, ela não dá detalhes sobre isso, até porque não é objeto da investigação, não é objeto da sindicância, mas não deixa de ser, de chamar a atenção, né? Não deixa de chamar a atenção que tenha havido este caso ou esta denúncia de caso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba. Com o depoimento da Nelma, quando as coisas avançaram, a Nelma fez um primeiro depoimento, confirmando aquela história que a gente já sabia, que daí foi o que deu a instauração do inquérito. E depois disso, o Fanton foi fazer um outro depoimento com ela, para ela reconhecer eventuais contatos do advogado dela aqui dentro.
Aí apresentaram uma planilha com fotos de vários servidores aqui da Polícia Federal, e ela apontou a foto do Fábio, justamente esse que tinha problema com o Dalmei, como sendo uma pessoa que tinha estado na sala com ela por ocasião de uma oitiva que o Moscardi fez com ela para a instrução de uma sindicância, até envolvendo fatos daquele policial que acabou se matando aqui, né, agora esse ano, o APF Noblausch, que teve um envolvimento supostamente amoroso com ela, né, porque ela estava presa aqui, ele era do plantão e tal, foi instaurada a sindicância, o Moscardi presidiu essa sindicância e fez a oitiva da Nelma. Ela disse que nessa ocasião dessa oitiva estavam dentro da sala outras 2 pessoas que ela não conhecia, que estavam vestidas de terno e tal, e que teriam conversado com o advogado dela quando o advogado entrou. Aí eu tinha reconhecido o Fábio nessas condições. Aí eu sei que, na verdade, foi até o Igor que essa oitiva se estendeu durante a noite, o Igor acompanhou o final, aí chegou em casa, até me relatou, né, o que tinha acontecido, e o Fanton me mandou um WhatsApp. Ele disse, ficou sabendo, não sei o quê, que a Nelma fez reconhecimento de tudo que ela falou. Eu disse, o Igor me falou alguma coisa e tal. Eu falei, olha, mas acho que em relação ao meu colega ela está enganada. Bom, era esse o ambiente na Polícia Federal. A polícia que era apresentada na época como um exemplo, uma corporação exemplar. E veja que o Mário Fanton, depois que ele decidiu buscar a verdade, investigar para valer, ele se incompatibilizou com a cúpula da Polícia Federal do Paraná e ele teve um problema na própria família, porque o próprio Igor Romário de Paula deu entrevista em determinada ocasião sobre uma das fases da Lava Jato, ou uma outra operação, que envolvia um parente distante do Fanton. E aí, um parente distante, e com quem ele não tinha relacionamento, mas o Igor apresentou como um exemplo de que a Polícia Federal era tão independente que estava até investigando o parente de um delegado da Polícia Federal, que era o Fanton. Na verdade, foi uma declaração e uma condução. O parente dele era um gerente de um banco, uma figura que não tinha comando naquele banco, que não justificava até nenhum tipo de investigação mais rigorosa. Sim, deveria investigar o banco, a direção do banco, mas ao que parece foi uma tentativa, uma retaliação, uma tentativa de constranger este delegado. Este delegado que respondeu a várias sindicâncias e foi inocentado, absolvido em todas elas. Até porque não tinha o que contestar, como contestar o trabalho dele. Não havia, ele estava investigando, a partir de determinado momento passou a investigar aqueles que queriam que ele investigasse, isto é, ele percebeu que ele estava sendo manipulado, estava sendo usado, que queriam, na verdade, usar o trabalho dele para enquadrar um setor dissidente da Polícia Federal, que não estava, de resto, vendendo um dossiê, coisíssima nenhuma, simplesmente não concordava com o que a Lava Jato estava fazendo. E era preciso silenciá-los. Para silenciá-los, então, se abriu uma investigação. O delegado que, vamos dizer, chamado para fazer esse trabalho, ele acabou indo por outra linha. E aí foi até afastado desse novo inquérito. Ele falou, olha, na verdade, a manipulação aqui é dada por aqueles que querem investigar dissidentes. Não existem esses dissidentes como são colocados, como eles estão apresentando. O que existe é uma imposição da Lava Jato, a imposição desses delegados da Lava Jato, para que todos ali na corporação, de alguma maneira, se envolvessem ou apoiassem esta operação que é abusiva desde o início. O Supremo Tribunal Federal, a notícia que saiu hoje na Folha de São Paulo, estaria disposto a enquadrar agora a Lava Jato. É tarde. Nós já perdemos muito da nossa democracia por isso. Nós já perdemos, é uma eleição que foi contaminada por essa ação da Lava Jato, seja a eleição tanto de 2014, que a Dilma acabou vencendo, quanto a de 2018, porque o Lula foi tirado da disputa eleitoral, foi tirado da eleição por este grupo que desde o início fez uma ação política e não queria nenhum tipo de obstáculo à sua frente. Por isso é que houve o racha na Polícia Federal e é por isso que eu quis mostrar a vocês a partir do depoimento dos próprios policiais. Muito obrigado pela audiência
Nós voltamos sempre que houver necessidade, sempre que houver uma notícia a comentar. Eu queria que vocês ficassem com estes vídeos, são vídeos que não saíram em outros lugares, para que vocês façam o seu próprio julgamento. A Lava Jato é inimiga do Brasil, é inimiga da democracia. Forte abraço para vocês.